Centro de Triagem de Animais Silvestres já recebeu mais de 63 mil aves silvestres em 21 anos de funcionamento. Saiba nesta edição como cuidar da saúde dos olhos em tempos de pandemia. Conheça uma obra que fala dos desafios do recomeço da vida de uma forma otimista e perseverante. E ainda, a história de instituições de Vitória da Conquista que fazem da caridade uma missão diária. Segunda-feira, 6 de setembro de 2021, está no ar o ESB Notícias. Olá, seja bem-vindo ao ESB Notícias. E a gente começa o jornal de hoje falando a respeito do Centro de Triagem de Animais Silvestres, Setas de Vitória da Conquista. Inaugurado há mais de 20 anos, o órgão já recebeu mais de 63 mil animais. O Setas é responsável pelo manejo dos animais silvestres recebidos de ação fiscalizatória, resgate ou entrega voluntária de particulares. Arara canindé, arara vermelha, papagaio verdadeiro, periquitos, tucano-toco, sussuarana e veados. Todos esses animais silvestres estão em reabilitação no Centro de Triagem de Animais Silvestres, os Setas de Vitória da Conquista. Só em 2021, 2.153 animais entraram aqui no Setas. 80 foram de entregas voluntárias, 173 de resgates feitos pelo Corpo de Bombeiros e 1.900 de apreensões realizadas por órgãos como INEMA, Polícia Federal, Civil e Militar. Desde 2000, quando foi inaugurado, o Setas já recebeu mais de 63 mil animais. Aqui eles recebem cuidados e alimentação. Ao chegarem aqui, os mais debilitados ficam em gaiolas individuais no ambulatório e, ao se recuperarem, passam para espaços maiores. Os pássaros precisam ainda ser encaminhados a uma espécie de viveiro chamada de avoadeira, onde podem voar e exercitar a musculatura. Com a reabilitação completa, os animais são devolvidos à natureza. Nossa função principal é reabilitar esses animais, oriundos do tráfico, para que eles consigam, quando voltar à natureza, terem condição de voo, de alimentação, tudo bem adaptado. Então a nossa função realmente é ir na contramão do tráfico, pegar os animais presos e devolvê-los à natureza. O espaço recebe animais silvestres de toda a região e de outros estados. O centro tem parceria com fazendas onde são soltos os animais reabilitados. O Setas também conta com o apoio da UFBA, que faz a sequissagem dos bichos. O ambiente também é espaço para o estudo científico, como desenvolvido desde 2019 por Pérola, intitulado Enriquecimento Ambiental. Principalmente para ajudar com que esses animais, quando ocorra a reintrodução deles, eles se adaptem melhor no ambiente natural, já que eles são retirados muitas vezes muito cedo da natureza e quando chegam aqui, chegam muito estressados, muito machucados, às vezes com a asa quebrada, e esses trabalhos de enriquecimento ajudam muito a que o animal possa se readaptar dentro da natureza, deixando de ter esses comportamentos estereotipados, comportamentos de estresse, principalmente arrancamento de penas, é um dos nossos principais trabalhos. Fazer o enriquecimento para que o animal deixe de ser tão estressado, para que as penas voltem a crescer, eles não arranquem mais e assim possa voar novamente na natureza. No mês passado, o Setas recebeu 12 pássaros oriundos de uma apreensão da Polícia Federal. O tráfico de animais silvestres é um dos mais lucrativos comércios ilegais do mundo, que movimenta aproximadamente 20 bilhões de dólares por ano. Denunciar essa prática é dever de todo cidadão. Para coibir essa ação, é necessário ligar para órgãos como o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o INEMA, a Polícia Federal, Civil e Militar. Todo animal tem sua importância no ecossistema. Eles fazem propagação de semente, eles equilibram o meio ambiente, controlando o crescimento exagerado de outras espécies, pela competição que existe entre cada animal. O tráfico é muito cruel nessa situação, e as espécies estão ficando cada vez mais escassas, mais raras, e esse papel que o animal desenvolve na natureza vai acabar e a gente vai ter, com certeza, prejuízos no meio ambiente.
Agora a gente muda de assunto para acompanhar os últimos dados da Covid-19 na região sudoeste. Vamos aqui para o telão ver as últimas atualizações. Dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista do último dia 4 de setembro. Casos confirmados 34.807, casos ativos 101 casos, recuperados em Conquista 34.093, número de óbitos 613. Vamos agora aqui aos números da ocupação de leitos Covid, leitos de UTI em Vitória da Conquista, dos 70 leitos, 20% de ocupação. Leitos clínicos, dos 78, 27,6%, melhor dizendo, de ocupação. Vamos agora aos dados de Jequié, informações divulgadas da Secretaria Municipal de Saúde de Jequié, também do dia 4 de setembro. Casos confirmados no município, 17.816. E no dia de sábado foram confirmados 6 casos. Os casos ativos, 66, recuperados, 17.367 e o número de óbitos no município, 394. Leitos de UTI, dos 29 leitos em Jequié, 37% de ocupação. Agora, nós vamos conferir os dados de Itapetinga. Os dados também foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade. Confirmados, até o último sábado, dia 4 de setembro, 185 casos, melhor dizendo, confirmados também no sábado. 1 caso, casos ativos 9, recuperados 5.043, óbitos 133. E ainda falando de Covid, uma orientação dos órgãos de saúde que ajuda a frear a disseminação da Covid-19, o uso de máscaras, passou a fazer parte da nossa rotina desde o início da pandemia. Alguns relatos indicam que, nesse período, também houve aumento nos quadros de irritação ocular e olho seco. Acredita-se que pode estar associado ao uso incorreto das máscaras. E como evitar a transmissão e contaminação da Covid-19 e ainda manter a saúde dos olhos? Vamos conferir na reportagem. Uma das formas de reduzir o risco de transmissão para o coronavírus é através do uso de máscaras. Normalmente, as pessoas têm passado a maior parte do dia com esse fator de proteção sobre o nariz e a boca. A dificuldade é que o uso regular da máscara pode trazer alguns problemas para a saúde ocular, ocasionando o olho seco. Quando a gente está fazendo uso da máscara, o fluxo de ar, ele reflui e passa no olho, ele bate, esse fluxo que sai do nariz, reverte e bate no olho. Então, ele pode causar um ressecamento ocular. Existem algumas estratégias aí no uso da máscara para evitar esse fluxo de ar, e que pode trazer esse ressecamento. Muitas vezes você pode colocar um esparadrapo, pode colocar algum adesivo na máscara ou algum clipe que faça com que a máscara tenha uma vedação melhor. Isso daí vai diminuir esse refluxo, esse turbilhonamento de ar e diminuir a chance de olho seco, diminuir a incidência do olho seco. Alguns cuidados também a gente tem que ter quanto ao dia a dia. Então, se a gente está no escritório trabalhando de máscara, a gente tem que ficar mais atento ainda ao piscar. Por quê? Quando a gente está trabalhando, a gente normalmente pisca menos. O ato de piscar é fundamental para uma lubrificação adequada do olho. Os sinais do olho seco podem piorar com o inverno, associado ao uso regular da máscara. Os principais sintomas do olho seco são vermelhidão, irritação ocular, sensação de peso nos olhos. Para resolver esse problema, existem algumas estratégias que devem ser observadas quanto ao uso da máscara. A sintomatologia é muito variada e muitas vezes inespecífica. Então, o paciente ele pode cursar com uma irritação mal caracterizada, uma sensação de pesar ocular, uma sensação de areia nos olhos, uma vermelhidão, um desconforto, que muitas vezes o paciente não consegue caracterizar bem. Então, são sintomas principais. Mas o que a gente vê mais frequentemente é um ressecamento, uma sensação de secar, de ressecamento ocular e uma sensação de areia. Mas há outras formas de tratamento, a exemplo do uso de lubrificantes para os olhos. Uma medida que pode ser usada também é o uso de colírios lubrificantes, que existem vários no mercado e existem os colírios adequados para cada caso. Então, procurar o oftalmologista para ele fazer essa avaliação, qual seria o melhor colírio, a melhor medicação necessária, melhor colírio lubrificante adequado para cada paciente. O fato do uso regular da máscara provocar o surgimento do olho seco
não deve ser motivo para você deixar de usar essa proteção contra a Covid-19. São medidas que são necessárias nesse momento, isso daí não existe nenhuma, a gente tem que usar. E escolher uma máscara adequada, que esteja bem adaptada ao rosto do paciente, é fundamental. Com certeza é fundamental não esquecer a proteção. E chegou o momento da gente conferir como fica o tempo e a temperatura em algumas cidades da região sudoeste. Noite de segunda-feira com céu limpo e sem possibilidade de chuva em Vitória da Conquista. A menor temperatura é de 16 graus e a maior de 30 graus. O feriado será de sol o dia todo, sem nuvens no céu, e à noite o tempo continua aberto na cidade. A temperatura mínima prevista é de 17 e a máxima de 29 graus. Já a quarta-feira será de sol sem nuvens e não chove em Vitória da Conquista. A temperatura oscila entre a mínima de 15 graus e a máxima de 29 graus. Em Jequié, sol o dia todo, noite de tempo aberto e sem nuvens no céu. As temperaturas oscilam entre 18 e 32 graus. O sol aparece sem nuvens em Itapetinga. À noite o tempo continua aberto. As temperaturas variam entre 17 e 31 graus. Predomínio de sol o dia todo na cidade de Caetanos. À noite o tempo continua aberto, mínima de 19 graus e máxima de 31 graus. E depois do intervalo, conheço uma obra que fala dos desafios do recomeço da vida de uma forma otimista e perseverante. E ainda a história de quem faz da caridade um estilo de vida. O ESB Notícias volta já já. Existe uma outra pandemia se espalhando em nosso país, as fake news. Elas circulam nas redes sociais e os estragos são bem reais. O governo do estado tem sido vítima desses ataques. Criar fake news é crime. Compartilhar também. Por isso, fique atento ao que você recebe no seu celular. Para enganar você, eles manipulam fotos, fazem textos impactantes, criam sites falsos. Depois, usam robôs virtuais para espalhar a mentira. Até chegar aí no seu WhatsApp. Parece notícia, tem jeito de notícia, mas é fake. Sempre que receber uma informação, desconfie antes de compartilhar. O governo do estado tem um site oficial para te ajudar a pesquisar melhor. Com fake news é assim, ou você derruba ou você cai. O uso de máscara é a maior prova de cuidado, pois ela pode reduzir consideravelmente o risco de contágio do novo coronavírus. Quando você está em um mesmo ambiente que outra pessoa contaminada pela Covid-19 e nem você e nem ela utilizam a máscara, o risco de contágio é muito alto. Mas quando vocês passam a fazer uso da máscara, o contágio é reduzido consideravelmente, garantindo a sua segurança e a de outras pessoas. Continue fazendo a sua parte. Fique em casa, mas se precisar sair, use máscara e salve vidas. Uma campanha do Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news, compartilhe as verdades do STF. Estamos de volta com o ESB Notícias. Agora a gente vai conhecer mais a respeito de uma obra que fala dos desafios dos recomeços. Uma autora descreve em seu livro as diversas passagens de sua vida numa mensagem de otimismo e perseverança. Recomeçar, para o português, é um verbo transitivo direto e transitivo indireto que quer dizer começar de novo. Para Meg Graziani, cantora e escritora, recomeçar é uma situação inerente à própria vida, totalmente entrelaçada ao otimismo, persistência e fé. E você vai entender melhor por quê agora.
comecei a cantar jovem, né? E Vitória da Conquista faz parte dessa minha vida musical, né? Eu comecei cantando em Vitória da Conquista. Eu acho Conquista um celeiro de grandes artistas e um potencial artístico muito grande. Então, eu recebi muitas influências positivas, né, de Vitória da Conquista, da Bahia em si, e toda essa região aí de Minas Gerais também, né, pelos festivais que haviam na cidade e tudo. E comecei cantando em bandas de baile, depois fui para bandas de show, não é? Cantei com Najib, cantei com a banda mista, a antiga banda mista, que não existe mais, mas o pessoal continua aí nativa. E depois acabei indo para Salvador, né? E continuei meu trabalho como cantora lá. E neste período em Salvador eu comecei a apresentar a surdez, que é causada por uma otoesclerose. É uma doença que falam a doença de Beethoven, né? Porque ela é progressiva. Ela chegou no estágio que ela estacionou e, graças a Deus e à bendita tecnologia e ao aparelho auditivo, eu hoje consigo ouvir muito bem usando o aparelho. Então, me readaptei com a realidade que eu tive que me readaptar. Esses recomeços agora serão conhecidos de maneira detalhada através da Cida, personagem criada por Meg para o seu primeiro livro, Meus Recomeços, em que a cantora reconta passagens de sua vida. A Cida é uma personagem que é vitoriosa, porque ela encarou os desafios de frente, ela falou assim, já que a vida está me dando limão, vou fazer uma limonada. E aí partiu para frente, assim, sabe, com positividade. Né, pela fé, pela religiosidade, pelo otimismo. Então, a Cida é um personagem para cima, não é uma pessoa que se entregou, não é uma pessoa que falou assim, coitada de mim. Não, entendeu? Então, é uma personagem envolvente para quem vai ler. A Cida do livro, ou a Meg, não tiveram que recomeçar apenas por conta da surdez apresentada aos 35 anos, mas também pelas escolhas que foram sendo feitas ao longo da vida e que as levaram a diferentes lugares. Esses recomeços, eu coloquei esse título justamente porque cada etapa que eu vivi foi um recomeço realmente, né? Eu comecei em São Paulo, na infância, eu conto um pouco dessa parte da minha infância, depois vou para a Bahia, e justamente em Vitória da Conquista, onde eu entro na área musical, e eu tive várias experiências assim bacanas, né, com os festivais que acontecem aí, regionais, e muitas influências positivas, não só dos artistas de Vitória da Conquista, mas da Bahia inteira, né? Eu sou muito grata a essa cidade por isso. E depois fui para Salvador, onde eu me desenvolvi, graças a Deus, muito bem, sempre corri atrás, então eu acho que eu levei meu trabalho bastante a sério. E de Salvador vim para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro também consegui fazer bastante coisa na área musical e comecei também a fazer produção aqui no Rio de Janeiro. Consegui cantar no Circo Voador, que era um grande sonho da minha vida, cantar no Circo Voador. Para mim é um lugar assim mágico, né, que conta um pouco da história do Rio de Janeiro, da musical do Rio de Janeiro. Então, pisar naquele palco para mim foi uma honra muito grande. Então, assim, são etapas que a gente vai vivendo. Independente da surdez, eu fui caminhando, né? Fui levando e numa boa. O livro Recomeços, de Meg Graziani, tem caráter motivacional e pode ser conferido em formato físico ou em e-book. No dia 21 de outubro, o livro será lançado em Conquista. A cantora e escritora receberá o público na Biblioteca Municipal. E agora é o momento da gente conferir os principais fatos do dia no Giro de Notícias. Olá, Cris. Olá para você que acompanha o ESB Notícias. Mais de 15 mil adolescentes de 12 a 17 anos preencheram o cadastro de reconhecimento populacional online, aberto na última terça-feira pela Secretaria Municipal de Saúde,
com o objetivo de fazer o planejamento antecipado da vacinação desse grupo. Além dos adolescentes, independente de terem ou não doenças crônicas ou condições especiais, o cadastro também está aberto para gestantes e puérperas da faixa etária. As corregedorias das polícias militar, civil e técnica, além do Corpo de Bombeiros, autuarão os servidores que participarem de atos antidemocráticos nesta terça-feira, dia 7 de setembro. A determinação do secretário da Segurança Pública, Ricardo Mandarino, foi enviada aos comandos das corporações na tarde do último sábado, dia 4. Ele ressaltou que a livre manifestação de pensamento é uma garantia constitucional, mas pregar atos de violência contra as instituições fundamentais para o funcionamento da própria democracia é crime. O secretário Ricardo Mandarino também acrescentou que as equipes da Secretaria de Segurança Pública monitoram os atos previstos para o 7 de setembro com o objetivo de garantir o direito democrático de manifestação, bem como a ordem e o direito de ir e vir dos baianos. O Centro Integrado de Comando e Controle, instalado no Centro de Operações e Inteligência 2 de Julho, vai reunir profissionais das forças de segurança que realizarão o monitoramento das manifestações ao longo do dia para agilizar a tomada de decisões e o acionamento de equipes, caso seja necessário. A empresa baiana de águas e saneamento, Embasa, informou que para possibilitar a realização de higienização em um reservatório e garantir a qualidade da água fornecida no sistema de abastecimento, o fornecimento de água tratada será interrompido das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde desta quarta-feira, nos bairros Cidade Modelo, Patagônia, Cadija, Conjunto da Vitória, Convênio 1 e Vila da Conquista. O fornecimento de água tratada será regularizado gradativamente em até 24 horas após a conclusão desta ação preventiva que está sendo realizada nos sistemas de abastecimento operados pela Embasa. A Secretaria Municipal de Educação de Vitória da Conquista informou que a mostra Semana da Pátria, um novo olhar no 7 de setembro, que aconteceria amanhã, foi adiada para o período de 15 a 19 de setembro. A mostra acontecerá no mesmo local, na Alameda Dom Celso José, em frente à Catedral, e será composta de uma exposição com uma retrospectiva de desfiles realizados pela Prefeitura, representada por meio de peças que fizeram parte desses eventos. A mostra ficará aberta à visitação do público das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde, respeitando as medidas de distanciamento social contra a Covid-19. Por determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, nesse sábado, dia 4 de setembro, 42 lotes da vacina Sinovac e Coronavac foram proibidos de serem distribuídos e utilizados por até 90 dias. Deste total, o Ministério da Saúde já havia distribuído 25 lotes para todo o Brasil, sendo 3 deles recebidos pela Bahia nos dias 27 de julho e 1º de setembro. A medida cautelar publicada no Diário Oficial da União foi motivada pelo invase ter ocorrido em uma planta fabril na China que não foi inspecionada e aprovada para autorização de uso emergencial no Brasil. A Bahia recebeu 575.980 doses da vacina Sinovac e Coronavac, sendo 571.280 em 1º de setembro e 4.700 em 27 de julho. Os quantitativos referem-se aos lotes 2021 07 101H, 2021 107 102H e L 202 106 038. Deste total, 234.380 doses já tinham sido entregues a 294 municípios. Todos já foram comunicados para interromperem a vacinação dos lotes específicos da Sinovac e Coronavac. Itapetinga sediou neste domingo a primeira etapa do Campeonato Baiano de Canoagem durante todo o dia. Cerca de 150 atletas se revezaram em 23 baterias para conquistarem os melhores tempos e vagas para o Campeonato Brasileiro, que acontecerá no final do mês em Cascavel, no Paraná. Nas águas do Parque da Lagoa, os competidores participaram de provas de 200 metros com caiaques e canoas individuais. A canoagem é um esporte que tem ganhado visibilidade no país, principalmente após a conquista do ouro por Isaquias Queiroz nas Olimpíadas de Tóquio. O esporte já é parte das competições na Bahia há mais de 30 anos.
A modalidade chegou a Itapetinga em julho desse ano com o Festival de Canoagem, que tem o objetivo de servir como mais uma ferramenta para revelar talentos e transformar a realidade dos jovens a partir do esporte. Volto com você, Cris. O dia 5 de setembro lembra a data da morte de Madre Teresa de Calcutá, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1979 por conta dos trabalhos humanitários. A partir de então, a data passou a ser conhecida como Dia Internacional da Caridade, uma oportunidade de promover alívio para os piores efeitos das crises humanitárias. Em Vitória da Conquista, diversas instituições realizam essa missão em nome da solidariedade. Conheça o trabalho de uma delas. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, são exemplos de pessoas que lutaram pela erradicação da pobreza e construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Nos tempos atuais, nas mais diversas regiões do mundo, existem diversas iniciativas que tentam aliviar o sofrimento das pessoas com ações humanitárias e serviços na área da saúde e da educação. É o caso, por exemplo, da Casa da Vida, localizada no bairro Felícia, em Vitória da Conquista. A casa existe há 4 anos, oferecendo abrigo aos acompanhantes de pacientes internados no Hospital Geral de Conquista. Nesse meio tempo, a instituição já atendeu pessoas vindas de 19 estados do Brasil, moradores de mais de 140 cidades da Bahia. Foram mais de 4.000 pessoas acolhidas pela Casa da Vida. O que esses números representam? Representa amor, representa doação, representa alguém que chega nessa casa com a pior dor que existe e ela recebe só carinho. A gente doa aquilo que a gente tem, a gente doa aquilo que a gente recebe. Eles vêm com dor, mas saem carregados de amor. 4.000 histórias, 4.000 pessoas que puderam receber, única e exclusivamente, o maior gesto, que é o de doação. Doar a vida por alguém, em serviço, em cuidado, em amor. Eu acho que a sensação é indescritível falar sobre o que são essas pessoas dentro dessa casa. Dona Lúcia dos Santos, de Jânio Quadros, e Dona Ana Almeida, de Brumado, são acolhidas atualmente pela Casa da Vida. Lúcia está acompanhando o pai de 77 anos, que está internado na UTI do Hospital Geral. Ana é acompanhante do esposo, de 71 anos. Ele passou por uma cirurgia no pé e também se encontra internado no HGVC. As duas sabem e reconhecem a importância da Casa da Vida. Para mim representa assim, foi uma coisa muito boa, né? Porque assim, eu não sabia nem para onde que ir, né? E eu não poderia ficar lá no hospital, né? Mas aí eu procurei lá assistência social e aí eles me encaminharam para aqui, né? Então eu cheguei aqui e fui muito bem recebido, né? Essa casa representa muita coisa, meu filho. Muita coisa. Quanto mais você dá doação, chinelo, roupa, comida, quanto mais você dá, mais melhor é. Porque aqui merece, que aqui trata a gente muito bem tratada. A Casa da Vida sobrevive de doações. Por isso, para continuar prestando serviço e atendendo a população que precisa desse amparo e cuidado, ela precisa da sua ajuda, ainda mais nesse momento de pandemia. Manter a porta aberta dela, eu acho que foi nós conseguimos mediante aquilo que o Senhor nos coloca e nos projeta. Faça porque eu estou no controle. Essa casa ela não tem dono, ela não tem posse. A gente sabe que ela é mantida principalmente pela ação e pelo amor que as pessoas têm a Jesus Cristo, porque presenciar milagres é o que eu presencio completamente todos os dias. O milagre da proteína, o milagre do alimento, o milagre da mão de obra. E o desafio foi a pandemia, tudo sumiu, tudo acabou. As pessoas afastaram de doar o seu serviço com medo da pandemia, por cuidado. A parte financeira, nós entramos em crise, muitas pessoas, né, pararam de contribuir, mas o desafio é manter e encontrar novos mantenedores para que possa continuar acolhendo da forma que a gente necessita acolher essas galera. E o ESB Notícias termina aqui. Muito obrigada por sua companhia. Amanhã é feriado, mas tem o ESB Notícias para você ficar bem informado aqui na TV UESB com Tiago Henrique. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Um excelente feriado para você.